Deixa eu contar para vocês aqui um bastidor, vamos voltar a falar de 8 de janeiro, porque muita gente está aí na expectativa do que é que vai acontecer, com os mais de 800 denunciados e presos, né, pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por algum envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Eu trago aqui para vocês, eu conversei com pessoas próximas à investigação que estão ali de olho no trabalho da Força Tarefa, criada pela Procuradoria-Geral da República, para atender, para designar, para atuar nesses casos. São mais de 800 denunciados, como eu disse, e, grosso modo, a Procuradoria-Geral da República, segundo as pessoas com as quais eu conversei, divide esse grupo em basicamente dois. Primeiro, você tem as pessoas que estavam em frente ao quartel e que não há prova de que elas se envolveram pessoalmente na depredação. Essas pessoas que estavam na frente dos quartéis e que foram denunciadas, elas estão sendo basicamente denunciadas por dois crimes. Organização criminosa, porque se junta um grupo para pedir um cometimento de um crime. Qual crime? Golpe de Estado. E dois, incitação ao crime, porque estavam lá pedindo golpe de Estado. Então, esses dois elementos somados, organização criminosa mais incitação de atentado ao Estado Democrático de Direito, somados eles dão uma pena inferior a 4 anos de cadeia. Nessa situação, tão mais ou menos grossa a separação que a fonte me fez ali, 500 a 600 pessoas que estão, portanto, indiciadas, né, denunciadas por organização criminosa, já que se juntam num grupo para pedir o cometimento de um crime, e incitação à demolição do Estado Democrático de Direito, penas somadas inferiores a 4 anos, cerca de 500 a 600 pessoas presas por conta dos atos criminosos estão nessa situação. Essas pessoas, para a Procuradoria-Geral da República, o encaminhamento seria o de que se mantenha a execução do processo, tira essas pessoas da cadeia, para que elas respondam em liberdade, porque a pena é inferior a 4 anos. E ali você teria medidas diversas da prisão. Eles estão de boas? Não. É só para não ficar em prisão preventiva. Porque apesar do bandido bom é bandido morto, ou o bandido bom é um bandido que você prende e joga a chave fora, a prisão preventiva ela é uma medida excepcional para todo mundo, viu, bolsonarista? Então, quando se falou nas alongadas prisões preventivas da Lava Jato, é isso. Você tinha pessoas presas preventivamente, ou seja, elas ainda não foram condenadas por anos. É o caso de Sérgio Cabral, que inclusive saiu da cadeia exatamente por isso, porque ele estava preso preventivamente, sem ter o trânsito em julgado das condenações há anos. Pois muito bem, como a PGR não quer ou não vê que, no caso das pessoas que cometeram esses dois crimes, estavam na frente dos quartéis, mas não há indício de que elas se envolveram pessoalmente na depredação. Crimes com pena inferior a 4 anos, tira da cadeia, cessa a prisão preventiva, mas mantém ordem, essa é a ideia da PGR, mantém ordem de afastamento de quartel, proibição de uso de rede social e de reunião, com esse objetivo de novo, atentar contra o Estado Democrático de Direito. Esse grupo aí tem de 500 a 600 pessoas que estavam nos quartéis rezando para pneu, que foram presas, mas não tem indício de que elas estavam efetivamente envolvidas no ataque à força às instituições. Sai, responde ali em liberdade até a condenação ou a absolvição, mas com uma série de restrições porque cometeram crime. 2. E o outro grupo, Daniela, de cerca de 300 pessoas. Esse grupo, no entendimento dos investigadores, é acusado do cometimento de crime contra o Estado, com uso de força. Invadiram, depredaram, tentaram ocupar, tentaram impedir o funcionamento dos 3 poderes por meio da força. Nesse caso, segundo o investigador com quem eu conversei, é inegociável a manutenção da prisão, porque no caso deles, esse é o entendimento da PGR que ela vai defender, no caso destes, o emprego da violência atinge um bem inalienável. O que significa isso, Daniela? A Constituição
estabelece algumas coisas que são bens inalienáveis. O seu direito à vida é inalienável. Então, crimes que atentem contra a vida são mais gravosos, né? No caso, no entendimento dessa força-tarefa, a democracia, o Estado democrático de direito é o bem mais inalienável quando você está ali defendendo o funcionamento regulamentado de um país segundo sua própria Constituição. E o atentado a esse bem inalienável, que é o próprio regime democrático, com o emprego de força, aí as medidas mais gravosas seriam cabíveis. Então, para esses, manutenção da prisão preventiva até o fim do processo. Ou seja, quem foi flagrado, quebrando, vandalizando, afrontando, batendo em policial, cometendo crime contra o patrimônio público, crime contra a ordem pública e crime contra o Estado Democrático de Direito com uso de força, para esses não haverá pedido de relaxamento de prisão.